Bom, vou discutir nesse vídeo aqui um tema que eu ainda não abri nesses vídeos aqui sobre economia política. E é um tema, eu inclusive vou usar esse vídeo para fazer uma introdução, aliás, para tentar justificar por que essa discussão é importante. Porque é uma discussão que acabou que hoje os autores ali, materialistas, que estão próximos a essas posições, têm ignorado completamente a questão. Tem alguma massa crítica acumulada historicamente, mas contemporaneamente há poucos estudos sobre o tema. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre aquilo que a gente aqui do Trama de Juiz de Fora tem chamado de os gestores do capital. Eu vou até precisar melhor do que essa categoria nos próximos vídeos. Eu vou aqui então, por que essa discussão dos gestores ela é importante? Bom, há diferentes autores, o Marx entre eles, localiza a partir ali mais ou menos de 1850, isso obviamente vai variar, né? Tem algumas polêmicas, mas a partir dali um movimento de impulso para a formação, né, das grandes corporações. Então, aquela pequena empresa gerida diretamente pelo proprietário, dá lugar às grandes corporações que são dirigidas por gestores tecnificados, né? Pessoas que são que têm uma formação direcionada para a gestão dos negócios. Então, o proprietário, aquele cara que coloca o dinheiro lá para formar aquela empresa, ele não é mais o gestor direto daquele negócio. Ele contrata eles contratam, né? Porque agora são as grandes empresas, elas não têm apenas um proprietário, né? Elas estão lá no mercado de ações, são vários proprietários, e esses proprietários eles dão lugares, né? Eles simplesmente nomeiam gestores profissionais que esses sim que vão gerir aqueles negócios. Disso, então, vai falar, não, mas tá, por que essa discussão é importante? Eu vou tentar aqui mostrar rapidamente algumas questões que, embora eu acho eu acho que eu tenho uma resposta, mas enfim, estão aí abertas a polêmicas, enfim. Depois eu vou tentar aqui nos próximos vídeos argumentar por que eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho essa resposta, enfim, mas quais são as polêmicas? Primeira delas, seriam os gestores, então esses gestores técnicos especializados, né, que começam a dirigir os negócios, as empresas, eles seriam uma nova classe social? Então teria ali os capitalistas, né, os proprietários, aqueles que têm o dinheiro, que, enfim, compram as ações e tal. Teria os gestores, aqueles indivíduos que ficam ali encarregados, né, por gerir os negócios. E teria a classe trabalhadora, enfim. Isso aí, há uma grande literatura sobre isso, enfim, do Menin-Levy. Mas, enfim, não é uma questão só de autores mais próximos ao materialismo. Tem ali, por exemplo, o Alfred Chandler, né, que é um autor ligado à economia dos custos de transação, é uma outra vertente teórica que eu vou falar dela ainda aqui no canal. Mas tá ali, é uma corrente teórica que está ali nas ramificações do marginalismo, né? O Chandler, ele, em vários momentos, vai usar a classe dos gestores, né? Há vários autores, aparece até ali o Lukács, ele discute lá na Destruição da Razão com o Branham, né, que é um dos primeiros autores a falar que é uma revolução gerencialista. Enfim, há uma polêmica já que remete ao século XIX, né, com relação a esse movimento, né, de surgimento das grandes corporações e paralelamente a ela, essa formação dos gestores especialistas, né, para a direção daqueles negócios. Tá, então beleza, tem uma outra posição, falando, não, eles não são uma nova classe social. Tá, então eles são capitalistas ou são trabalhadores? Porque eles recebem salários, então então tem duas questões aqui. São eles uma nova classe? Se não são, então eles são capitalistas ou indivíduos, né, da classe trabalhadora? Tem uma outra questão, um outro tema que sai daí, que gera uma série de polêmicas também, é essa questão de formar, né, uma burocracia para a direção dos negócios e essa burocracia ser vista como um novo mal, um novo elemento alienador, enfim, que é um novo mal a ser combatido, né? Uma nova forma de dominação, há uma série de polêmicas também que vários autores, né, normalmente ali libertários,
que vão combater isso, enfim, aí vão confundir também, vão confundir não, ou às vezes não, pode não ser uma confusão, mas eles vão tratar esse movimento de formação das grandes corporações capitalistas, com essa burocracia, tecnoburocracia, gestores, com aquilo que acontecia na União Soviética. Então, há um movimento até que eles vão tratar quase como se fosse um movimento de o capitalismo vai se aproximar, né, do socialismo soviético, justamente porque nos dois sistemas está se formando essa classe dos gestores. Enfim, obviamente que essa discussão, depois que o bloco soviético ruiu, ela caiu, ela não é mais uma questão contemporânea. Obviamente, a própria história encarregou de limpar essa questão, mas durante muito tempo há importantes autores que sustentavam isso, que os dois sistemas eles iam caminhar na mesma direção, porque se formava então essa classe de burocratas, tanto para gerir os negócios no sistema capitalista, quanto para gerir os negócios, né, a economia planejada soviética. E há, por exemplo, uma questão contemporânea aí, autores materialistas, né, por exemplo, David Harvey, ele vai lá no The Limits of Capital, capítulo 5, ele vai enfrentar essa questão, né, da formação das corporações modernas. O objetivo dele lá é estudar, né, a mudança na organização do trabalho na ordem capitalista. E curiosamente, ele abandona, né, justamente porque tem pouca massa acumulada, né, no materialismo para enfrentar essa questão, ou aparentemente, né, tem pouca massa acumulada, porque, enfim, eu acho que tem muita coisa interessante lá no Marx, né. O Marx tem uma frase para mim que é brilhante, que ele fala, ele vendo, né, esse movimento, né, de formação das grandes corporações, né, ele fala que é o fim da propriedade privada nos limites da lógica do capitalista, né, porque aquela corporação que era diretamente gerida, né, pelo proprietário, ela deixa de existir. Então o capital social, o capital, né, que dá origem para aquela empresa é um capital social, porque, enfim, ela é uma fusão de vários capitalistas ali, e aí o Marx ele vai até provocativamente vai falar que é o fim da propriedade privada nos limites da ordem capitalista. Enfim, há uma série de indicações lá no Marx. Eu não acho que a questão é resolutiva, e nem poderia ser, porque, como eu comentei no início, é um movimento que começa ali mais ou menos na metade do século XIX, não tinha como Marx, que morreu ali em 1880, 81, resolver essa questão. Mas, enfim, voltando lá para o Harvey tentando enfrentar esse tema na ausência, né, de autores materialistas ali. Enfim, o Harvey tem os problemas dele também. Ele vai incorporar completamente a descrição lá do Chandler, vai absorver uma série de elementos ali que da teoria, né, dos custos, da economia dos custos de transação, então lá do Ronald Coase, enfim. E aí ele vai abandonar completamente o materialismo, mesmo pretendendo fazer um estudo materialista da questão. Enfim, eu tô querendo chamar a atenção que é um tema contemporâneo, né? Porque nesse movimento de centralização de capitais, né, cada vez mais a gente vê essa fração, né, dos gestores mais e mais dirigindo os negócios, né, dirigindo os negócios cada vez maiores. Então, por exemplo, no momento que a gente vê essas grandes crises econômicas, os gestores das empresas, eles têm inclusive mais poder, né, do que os gestores políticos do capital, enfim, que é outra categoria que eu vou discutir aqui. Enfim, estou tentando vender minha sardinha aqui para mostrar, né, por que essa discussão é importante, né? Bom, então é isso. Nesse vídeo que eu só vou... O objetivo era só isso, tentar chamar a atenção de vocês para essa discussão, e aí nas próximas semanas eu volto a ela, e aí começo falando aí do que é essa revolução gerencialista, entra um pouco na economia dos custos de transação, e tento apresentar também a minha resposta, enfim, falar o que são os gestores do capital, tal, enfim. Conto, óbvio, como sempre, enfim, com comentários, críticas, outras questões aí que vocês forem trazendo, até, inclusive, questões, né, às vezes alguma reflexão que vocês já fizeram, ou alguns autores que vocês conhecem, enfim. Aguardo esse feedback de vocês aí, enfim, para a gente continuar essa discussão aí nas próximas semanas. Então, um abraço e até a próxima.